Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nossa convidada de hoje liderou mudanças profundas no setor do agro e hoje ela conecta inovação, desenvolvimento econômico e pessoas em Piracicaba, que amamos tanto. Roda a vinheta. Fala galera, sou o Samir Caran, estou mais uma vez aqui com minha grande amiga Ana Marim para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Isso mesmo, Samir, e hoje a gente recebe Thaís Fornícola, secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Piracicaba. Thaís, seja muito bem-vinda ao Performa que Pode na CBN. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso, ainda mais como a Ana falou, Piracicaba é uma cidade que a gente admira, né? Também o Léo, né, nosso sócio aqui, co-host aqui do podcast também é de lá, né? Então, estamos sempre, né, dentro do ecossistema de Piracicaba. E quero começar, Thaís, já dando uma notícia para o nosso público aqui da CBN Campinas, que é pertinho de Piracicaba. Conta pra gente o que é esse evento imperdível que vai rolar dia 31 de março, o Agenda Piracicaba. O Agenda Piracicaba vai ser um evento lá no Teatro do Engenho que a gente vai falar de ciência, tecnologia e inovação de Pira. Legal. Tá rolando um movimento bastante forte, né, para fortalecer o ecossistema de Piracicaba. O PIN, que a gente chama de território de inovação, a gente está colocando vários atores para pensar no futuro de Piracicaba e focado ali na parte de tecnologia. Então, a gente vai ter o governo do estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente vai ter Exalc, Academia, Legal. Unicamp. Olha só. Vai ter um palestrante, o Ronaldo Lemos, que vai falar também sobre inteligência artificial e as relações humanas. Então, o objetivo ali é realmente a gente discutir um pouco do futuro, colocar, né, os participantes que sejam pessoas que consigam contribuir ali para a gente desenhar esse futuro. E tem uma coisa muito legal, né? A gente conseguiu entender que geograficamente em Piracicaba a gente tem uma distribuição muito legal e muitas densidades multissetoriais. Então a gente falava muito do agro para Piracicaba, o Agtech. O Agtech é muito forte, mas a gente hoje tem outros setores, biotecnologia, saúde, indústria 4.0, o setor automotivo está vindo com muita inovação. Então a gente quer colocar todo mundo ali para conversar e pensar o futuro de Pira junto. Ô, Thaís, quando a gente fala de ciência aplicada para a cidade, o que a gente está falando de pesquisa, produto, startup, indústria, poder público? O que Então, é? Política pública, né? Tem muita coisa, assim, quando a gente olha para a história de Piracicaba, ela já vem, né, muito baseado na cana-de-açúcar, no agro, no metal mecânico, sempre muito focada ali na pesquisa e desenvolvimento, transformando isso em produto, em inovação. E a gente quer ampliar e trazer cada vez mais P&D, porque no final das contas, quando a gente olha o desenvolvimento econômico de uma cidade, quanto mais talentos a gente tiver na cidade, né, e por consequência, quanto mais qualidade de vida, acho que uma coisa segura a outra, mais saudável ela vai ser economicamente. Então, o que a gente tem desenhado é que Pira seja ali um lugar muito legal para se viver, que a gente tem os talentos da pesquisa e do desenvolvimento conseguindo crescer e desenvolver suas carreiras ali em Pira. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Então, por isso a gente precisa da academia, da pesquisa e desenvolvimento, precisa das indústrias, né, para escalar, também, né? dos investimentos, da iniciativa privada. Então, a gente está tentando juntar todo mundo ali. A gente fala da quíntupla hélice, né, que envolve aí todos esses atores para fazer o negócio prosperar. E para os nossos ouvintes que querem participar desse evento, como é que faz? agendapiracicaba.com.br, é só fazer a inscrição, vai ser um prazer. Gratuito, dia 31/3 às 2h da tarde, então vai ser um prazer ter vocês, a gente vai ter conversas interativas, vai ter palestra, então vai ser, acho que muito legal ter a contribuição de vocês lá, então vamos comparecer. Legal, eu já tô inscrito, pessoal, tô esperando vocês lá pra gente poder bater um papo, inclusive, nesse evento. Falando ainda de Piracicaba, Thaís, qual é essa principal ambição? Que imagem de futuro hoje vocês, com esse plano, estão querendo construir para a cidade? Uau! A gente quer que Piracicaba seja a melhor cidade para se estudar, se viver e se trabalhar no estado de São Paulo. Legal. Então a gente já está no... E tem potencial para isso, né? Porque Temos. Realmente... Porque assim, uma cidade maravilhosa, né? Como a Ana falou no começo, ela tem
segurança, educação, saúde, qualidade de vida, e ela está cada vez mais. Ontem eu estava com o pessoal da CPFL, por acaso, eles falaram, Thaís, Piracicaba está puxando todos os investimentos, porque a demanda é tão grande que a gente está cada vez mais investindo mais em Piri. Tem muitas cidades ao redor que já estão saturadas, né? Então, ele tem visto um movimento bastante importante para lá. Obviamente, a gente não quer qualquer tipo de investimento, então as nossas políticas, principalmente de atração, elas têm focado em trazer empresas de base tecnológica, empresas que realmente demandam de mão de obra qualificada, cada vez mais capacitada, porque isso, de fato, vai trazer um nível de serviço melhor, um nível de indústria melhor, de educação melhor. Então, a gente tem focado, essa é a nossa ambição aí, de fato, ser a número 1 do estado de São Paulo, e, por consequência, quando você olha para o Brasil, a gente estaria realmente na ponta, o né? estado de São Paulo como um todo, né, tá despontando, né, várias cidades, né, Campinas também tá nessa. Eu queria te fazer uma pergunta agora, e os desafios, né, para chegar lá, nessa ambição, quais você antevê que são os principais desafios hoje para Piracicaba, que devem ser os desafios também de várias cidades, realmente para conseguir aproveitar e conectar todo esse ecossistema? É investimento? É mais política? É mais pessoas? Tecnologia. É um pouco de tudo, né? É um pouquinho de tudo, assim. Eu acho que a gente primeiro tem que conseguir juntar a vontade, né? Acho que de ter essa visão e ter essa visão compartilhada com quem realmente são os protagonistas ali do município, porque tem muita associação que influencia demais, tem a academia, tem a gestão pública. Então, se a gente... Todo mundo se junta e vamos lá, gente, qual que é a visão? Essa daqui estamos todo mundo junto. Definir uma visão única, primeiramente. Já é o primeiro passo. Cada um está remando para um lado. Isso, já é o primeiro passo. E a gente percebeu um pouco disso. Quando a gente chegou, a gente viu muitos silos ali, cada um olhando para o seu umbigo, e isso é muito ruim, porque no final você enfraquece o município. Então a gente está juntando todo mundo para ter uma visão. Uma visão, como consequência, se a gente conseguir entregar essa visão, todo mundo vai se dar bem, né? Porque vai ser prosperidade pro município como um todo, e não só aquela indústria ou só aquele tipo de empresa. Então é isso que a gente tem tentado compartilhar e tentado direcionar todo o grupo. Hoje a gente tem um grupo com 30 entidades, instituições que participam dessa construção, né? E não é fácil de alinhar, mas esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Investimento eu acho que não é o mais complicado, né? Eu acho que tem muita gente tendo um bom projeto, conseguindo ver lá na frente como é que isso vai se transformar, seja, eu falo, né, da pesquisa nota fiscal, né? Se o cara consegue de fato ver que tem uma jornada factível ali, ele investe. Mas as políticas públicas precisam acompanhar, né? Então, agora com a reforma tributária a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer essa atração, né, ou fazer esses ajustes. Por quê? Porque com a reforma tributária... Simplificar. Não, ela veio sobre, lá na frente, né? sobre uma perspectiva, mas na perspectiva dos municípios a gente perde autonomia. Então você dava isenção de algum imposto, de um ISS, de um IPTU, agora vai ser padronizado para todo mundo. Perfeito. Então as cidades vão perder um pouco dessas alavancas. Incentivos, né? fiscais. Isso. Sim, vamos ter que se diferenciar de outro jeito. De outro jeito, com qualidade de vida. É isso que a gente tem buscado. Legal. Aí vai ser o esquema. Por quê? E no final das contas, depois, né, quando a reforma tributária estiver em place, né, colocada, o consumo que vai ser o que vai mandar. Então, eu tendo talentos, né, e recursos e a qualidade de vida segurando essas pessoas lá, essa é a nossa visão de longo prazo. A gente teve um episódio aqui falando sobre reforma tributária, é muito legal poder ouvir o outro lado, né, que foi com o Homero, que ele tem um dos maiores escritórios de contabilidade aqui, né, especialista em reforma tributária, e é legal ouvir agora o lado do município, né? Vamos dizer assim, hoje você representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento, como é que tem então sido esse desafio? Porque vai mudar o jogo do ponto de vista exatamente o que você falou, a receita vai para onde está o consumo e não onde está a geração. Exato. Muda completamente. Diferente. Como é que estão vendo esses desafios do ponto de vista dos municípios? O que vai mudar na gestão pública por conta da reforma?
Então, é exatamente isso. Você não tem mais essas alavancas, você não tem mais como chamar, mas o que você vai ter que garantir é que o restante das políticas, ou seja, a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, tudo isso esteja funcionando para que aquela cidade tenha morarem lá. aquela qualidade de vida. Aí você tem o IDH vai subir, né? Então, tudo subindo. Eu acho que para a população tende a ser, no longo prazo, algo até benéfico melhor, nesse sentido, né? Porque, não estou dizendo especificamente lá, mas qualquer cidade talvez estaria focando mais em trazer uma indústria, uma empresa, que agora não é só isso, né? É importante, mas também vai ter que equilibrar isso com a população. Não adianta eu ter toda a indústria ali e a população se deslocar para morar em outro domicílio. Não, e eu acho assim, apesar de ser um desafio muito maior, mais robusto, mais amplo, porque você tem várias frentes para levantar a qualidade, eu acho que ele é muito mais justo no final das contas, né? Porque você está dando o alicerce da cidade ali, não só pensando na parte das indústrias, de quem você conseguiu atrair. Então vai ser muito legal. Bem interessante. Ainda falando de Piracicaba, eu queria fazer um contraponto. Na sua visão, qual que é uma grande oportunidade que Piracicaba tem, mas que ainda está sendo subaproveitada? Turismo. Turismo é uma grande oportunidade. Piracicaba é linda, tem aquele rio maravilhoso que é pouquíssimo explorado. Verdade. E a secretária de turismo, a gente tem trabalhado bastante junto para ver como que a gente pode, né, trazer investimento, né, e explorar o que tem lá. Tem o Parque do Mirante, que é lindo, tem o Horto em Piracicaba também, que pode ser super... Eu moro aqui em Campinas do lado. É maravilhoso. O Rio conheço, né, o Rio Piracicaba, mas ali tem Rua do Porto ali, só para os restaurantes e olha lá, né. Mas a Rua do Porto, ela pode ainda ser melhor explorada, né, por restaurantes mais legais, ter outros tipos de atração, o engenho também, a gente faz festas ali, mas tem outras coisas que podem ser feitas. Eu fui outro dia para Campos do Jordão e vi o que eles fizeram lá. Naquele parque Capivari, né? Que não tinha nada. Eu falei, gente, exato. Isso, exatamente tem isso que tudo. pensei. E aí, a gente tá nesse projeto, né, de fazer isso com o Parque do Mirante, que fica bem na beira do Rio Piracicaba, então vai ser maravilhoso. Então, eu acho que o turismo tem muito espaço e Pira tem uma vocação incrível para isso. Legal. Vai ter passeio de barco? Tomara, a gente quer. Quero levar minha filha, viu? Ela ama essas aventuras. Você sabe que tem passeio de boia, né? O pessoal desce o rio de boia, aquelas boias de pneu assim. Super legal. Quando eu tiver, eu vou te avisar e você vai lá com a sua filha. Vou querer ir, Pessoal, com certeza. O papo tá muito bom, mas vamos fazer uma pausa rápida. Segura aí que a gente volta logo mais depois do intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas e hoje com Thaís Fornícola, ela é secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Piracicaba. Boa! Thaís, vamos lá. Não nasceu secretária de Desenvolvimento, né? Então você fez uma carreira aí, uma longa trajetória, passando por várias áreas, né? Já foi de consultoria, RH, operações, finanças, então incrível aí sua trajetória. Como essas experiências que você passou hoje te ajudam a enfrentar os desafios do setor público? E talvez já emendando duas perguntas em uma, como é que você enxerga a sua forma de operar e os aprendizados do corporativo e como é que você procura trazer isso hoje para a gestão pública que você está há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Eu acho que muita coisa, né? A minha forma de ver e estruturar os problemas, né? Então, eu acho que como eu fiz minha carreira sempre com grandes projetos de transformação, eu tinha que chegar, fazer um diagnóstico profundo, né? E fatiar a solução, né? Então, começar com algumas prioridades, entregar aquelas prioridades para depois ir para outras. Eu sempre acredito que a gente, se não chegou no final ainda é porque não acabou, né? Então, assim, na verdade, você vai ajustando, né, a abordagem à medida que o problema vai se desenrolando. Então, eu acredito muito nisso e foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu cheguei, eu fiz, né, um diagnóstico, ouvi muita gente, ouvi, né, de todos os ângulos ali para entender o que realmente era relevante, o que realmente era prioridade e coloquei 3 prioridades. Que legal, e sério, essas, você conseguiu juro, 3? Num primeiro momento foram e a gente conseguiu entregar. Só isso, né? Tanto de mas era desafio, muito latente, assim, Entendi. sabe? Eu consegui, assim, porque era realmente muito latente, a gente conseguiu entregar as 3. Legal. E aí agora a gente já tá agora já estamos na 30ª, né? 30ª, o negócio tá gigantesco. Legal. Mas eu acho que
ter esse foco, né, e também entender aonde que de fato eu vou conseguir fazer a diferença, aonde eu controlo, porque tem coisa que você não controla, e se você colocar na prioridade, já logo no seu comecinho, aquele quick win, que você não tem a influência que precisa, você vai ficar, patinando. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim, qual o problema, como a gente fatia, o que tá fácil aqui, tá mais perto de fazer. E foi. Então, a gente já conseguiu entregar algumas coisas legais aí que fizeram diferença para a cidade, que fazia 10, 15 anos que não saía do papel e eu estou super feliz. Exemplo, assim, Posso. A gente tem os distritos industriais, a gente conseguiu entregar 20 lotes, né? A gente fez a seleção de 20 empresas. Era esse que estava 10 anos parado? Esse. Que legal. Esse. Então, Olha o poder. Em um ano. Em um ano. É o tava corporativo. 10 anos exato, porque aí você vai na abordagem, né? Como que eu senso resolvo de esse urgência problema? também, né? Eu acho que a palavra é essa. A gente tem muito senso de urgência, né? E quem empreende tá o tempo todo na linha da morte. Totalmente, Tá com a faca no pescoço. Não, porque, né, eu sou empreendedor, empresário também, então a gente sabe, cara, que é vender o almoço para pagar a janta. É isso. Né? E talvez eu vejo totalmente de fora, tá, do setor público, nunca atuei no setor público, mas a gente tem conhecidos, né, relações, etc. E eu vejo que talvez falta um pouco, até como cidadão, né, vou colocar aqui, esse senso de urgência. Total. Alguma coisa que a gente tá vendo latente como população, você não sabe o que está do outro lado, né? Claro que existem leis, burocracias e uma série de coisas, outras prioridades, mas você acabou de provar que com vontade é possível. A gente ajustou lei. Eu já ajustei 4 leis desde que eu cheguei, cara. Juro. E uma delas foi unânime, aprovação unânime, porque sempre tem, né? A oposição e tal. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, minha primeira lei foi aprovada de forma unânime, que foi a atualização da lei do Parque Tecnológico de Piracicaba. Tem um perímetro ali, que estava totalmente desatualizado, e a gente atualizou para o mais moderno possível. Fizemos uma licitação para trocar a gestão do parque, para trazer uma gestão mais moderna, com governança, transparência, segurança jurídica. Legal. Então, assim, são coisas muito legais, assim, que você vê, comparando a gestão pública com a privada está muito mais na sua mão, né? Está muito mais, assim, fácil, depende muito mais de você. A pública, na hora que você consegue ultrapassar as barreiras, as dificuldades, você impacta muita gente. Então, isso é muito legal, você vê isso, né, ajustando. Do seu trabalho impactando a população, por tanta gente. Isso é muito gratificante. Quantos habitantes está Piracicaba 430 hoje? mil. 430 mil pessoas que você está ali o dia inteiro fazendo a diferença, tomando decisões, né? E fazendo a diferença na vida dessas pessoas e até de outras cidades da região também, né? Sim, é muito legal. Pô. O Thaís, você foi reconhecida em 2021 pela Forbes como as 100 mulheres mais poderosas do agro. Conta um pouco pra gente disso. Muito legal. Foi muito legal, fiquei muito feliz, né, e orgulhosa também, porque é orgulho e responsabilidade ao mesmo tempo, né? Eu, na minha carreira, dentro do agro, 23 anos de carreira aí, mas os últimos 15 bem próxima do agro, fui desbravando, né, como única mulher, ou primeira gerente da automotiva, primeira diretora de operações. Então, isso foi me dando também, né, eu sempre falo, eu sou a primeira, mas não gosto de ser a última. Não gosto, não. Normalmente não sou a última. Criar um legado, né? Exato. Então, assim, eu fui meio que atraindo e arrastando outras mulheres junto comigo, né, ajudando no desenvolvimento, abrindo caminho. E aí eu tinha, naquela época, um Instagram que chamava Vamos Juntas no Agro, para de fato mostrar que o agro era um lugar legal para se estar, que tinha espaço para desenvolver a liderança feminina, tinha espaço para acolher as mulheres ali. E aí comecei, né, em todos os lugares ali do agro, o pessoal me chamava para fazer palestra, me chamava para dar depoimento. E aí a Forbes me reconheceu, que fiquei super feliz, né? Até hoje ainda participo ali do grupo das mulheres Forbes Agro, é bem legal, assim, de ver. E também tem um monte de referência ali que eu aprendo muito, mulheres que eu admiro demais. Legal. E na sua carreira do agro, o que você diria que foi a maior transformação que você fez? Por exemplo, será que você já parou uma indústria? Já. Você acha? Olha, foi realmente assim um presente ter tido esse desafio, né? Foi quando eles me convidaram, eu falei, gente, eu não sei quem é mais doido, né? Eu que estou aceitando ou vocês que estão me convidando, Mas realmente foi assim, né, para fazer a transformação de uma operação com 3 mil pessoas, 5 unidades produtoras, 100 mil hectares de cana-de-açúcar. Eu não
não tenho, eu sou engenheiro eletricista, né? Não tenho background agrícola, industrial também não tinha tanta vivência. Mas aí você vai com a escuta assim, né? Para ouvir e entender onde precisa ser ajustado. Então, começou com segurança. Eu acho que para mim foi meu principal, assim, de novo, né? Você chega, faz o diagnóstico e fatia o problema. Isso. Qual que é a primeira coisa? Era a segurança do trabalho. Segurança das pessoas. A gente saiu de 14 acidentes para um acidente de baixíssima gravidade. Uau. Tive dentro dessas... Reduziu 90%. 90%. E dentro dessas unidades, assim, tinha... O Zine ficou 4 anos sem acidente, assim. Era a coisa mais linda de ver. Eu morria de orgulho. Eu falava, gente, eu não quero nem ver... Não preciso nem ver os números agora, mas, assim... O que foi a principal mudança que gerou esse resultado? Cuidado. Primeiro, eu quero o cuidado da minha liderança com as pessoas, a minha com o meu time, e eu conversava com todo mundo. De sexta-feira eu tinha um call com os 3 turnos. Começavam às 5h30, né? A gente começava a se preparar. Depois tinha um às 11 e outro às 8 da noite. Eu falava com praticamente todo o time, falando quais tinham sido os quase acidentes da semana, quais tinham sido os indicadores proativos de segurança, que a vida deles era importante, que eles, se precisassem, eles pararem de fazer o que estivessem fazendo, se não se sentissem seguros, que era aí, essa é a decisão certa. Então, eu acho que... Muitas vezes o colaborador não tem essa segurança psicológica. Às vezes, se a empresa não coloca isso, né? Se não, você tem que falar, se não tiver e tudo não bem. só a Tem empresa, que apontar né? o que tá errado. Se a gente deixar solto, pode até pensar o contrário. Não, eu vou ficar quieto aqui, porque se eu falar, o gestor... Então, acho que o principal mérito aqui é dar essa segurança também, né, para as pessoas. Total. E assim, culturalmente, né, a usina, ela reconhecia heróis. Então, se você fizesse algum ajuste na moenda com ela rodando, você era reconhecido por isso. Ser punido porque você fez uma atividade de risco, né? Exatamente. Então, a transformação cultural, ela foi muito nas entranhas. Porque os caras falavam assim, essa moça é maluca. Isso. Ela vai parar a usina, ela vai. Eu parei várias vezes a usina. Em prol da segurança. Em prol da segurança. E assim, quando você... É o walk the talk, né? Quando você fala o que você faz. Então, não adianta você tá falando que cuidado, que as pessoas são importantes, que a vida das pessoas é importante, e você vê o cara negligenciando o negócio e não faz nada. Não faz nada. Então, muitas vezes eu desliguei pessoas que eram, assim, reconhecidíssimas, 40 anos de usina, porque não é esse tipo de gestão. Não estava transferindo essa cultura. Exatamente. Então, a gente foi ajustando. E aí, foi muito legal. A gente escreveu o nosso propósito, né? Para que a gente estava lá? Por que a gente acorda todo dia e vem aqui? A gente está cuidando de gente que no final vão produzir etanol, vão produzir açúcar de forma segura, mas primeiro a gente está cuidando de gente. E aí a gente escreveu como a gente fazia isso. Então a gente tinha lá os comportamentos que a gente esperava, né? O como, o porquê a gente fazia, aquele círculo. O quê, né? E o quê? E o quê? Circle. Golden Circle, exatamente. A gente leu... Nossa, foi muito legal. A gente lia... não sei se vocês conhecem o conceito de Kumbuka. Kumbuka, você pega um livro e começa a ler de forma compartilhada, e uma vez por semana a gente sentava também para discutir. E a gente fez isso com toda a liderança. A liderança tinha umas 200 pessoas, até liderança operacional, né? Que era até supervisor, que a gente chamava. Era diretor, gerente executivo, gerente e supervisor. E a gente fez isso para alinhar a mentalidade, para alinhar a visão. E assim, foi esse livro, depois a gente fizemos, sei lá, uns 5, 6 livros, mas foi a maneira de aculturar, de trazer o que era valor, o que era importante. E aí, no final, os resultados apareceram como consequência, né? Obviamente, teve uma baita de um planejamento, como que a gente vai transformar a produtividade agrícola, como que a gente vai ajustar a linearidade da entrega de cana, como que a gente vai ajustar a performance industrial, mas tudo começou no cuidado com as pessoas. E no fundo a gente está falando disso, é sobre pessoas, né? Sim. Mesmo não é sobre o conhecimento técnico, e normalmente quando eu vejo esse processo de transformação, a gente conversou vários líderes que já passaram por aqui também, Nubank, Magazine Luiza, assim, e sempre o desafio cara, não é investimento, não é tecnologia que falta, é pessoas, né? Você saber engajar, transformar a cultura, né? Alinhar uma visão. Muito legal que você está trazendo esse relato. E eu queria voltar para o setor público falando assim, legal, e o que hoje na sua visão paralelo funciona bem no corporativo e o que não se transfere automaticamente para o setor público? O que você ainda viu que não consegue simplesmente pegar a receita que funcionava lá e aplicar essa receita aqui?
Eu vejo assim, esse engajamento, né, essa compartilhada de visão, quando a gente tem uma visão de médio e longo prazo, ela não funciona muito bem na gestão pública, porque eles sabem que você tem um mandato de 4 Tem anos. 4 anos, tem um limite ali, né? Que tudo pode mudar. Então, As coisas são mais de curto prazo, você acha? são mais de curto prazo e eu acho que as pessoas elas não se encantam assim com o brilho de você entregar um desafio, sabe? Porque eu acho que, não sei se elas já estão acostumadas, né? Tem esses ciclos, assim, de 4 anos, aí chega uma pessoa e depois essa pessoa não está mais lá. Entendi. Então, isso assim, não É um desafio. tem funcionado. Eu acho que o que tá legal, assim, para tarefas de mais curto prazo, o pessoal, vamos embora. Mas quando você mostra a visão, que para você conseguir construir um legado sólido, precisa ter um pouquinho, né, médio prazo, pelo menos. Exato. Então, isso eu acho muito difícil. Outra coisa que é muito difícil e que, para mim, se eu tivesse uma coisa para mudar no Brasil, era a meritocracia na gestão pública. Demais. Pô, vamos trazer ela e a Ana Tomazelli para conversar. Vai dar um papo bom, viu? Vai dar um papo que bom. Viralizou falando sobre meritocracia aqui, nossa, que é desafiador. E também concordo. Eu sou a favor, mas a gente debateu bastante esse tema, né? E é difícil você fazer, então, transformação de pessoas quando você acaba não conseguindo gerar uma motivação, né? O que motiva hoje as pessoas ali no setor? Eu acho que assim, quando elas conseguem ver, né, a contribuição delas em alguma atividade muito específica, a gente não vê aquela motivação, puta, vamos transformar. É mais assim, entregar o feijão com arroz, né? Por exemplo, a gente tem uma oportunidade muito grande na gestão pública de automatização, de sistema, de processo, de padronização. A gente não vê esse esforço, entendeu? Não da gestão, mas do time mesmo, que está lá há muitos anos, eles fazem daquele jeito, aí você tem 5 analistas, cada um faz do seu jeito, não tem um padrão. Aí você tenta pôr um padrão, aí como você também não consegue controlar, porque você não tem o sistema, então o negócio acaba que fica escorregando, né? Será que se a gente conseguisse engajar as pessoas em prol de melhorar a qualidade de vida delas no dia a dia do trabalho, olha só, vamos trazer transformação, mas que é algo que vai melhorar a sua vida aqui. Mas tem muito medo. Eles têm né? muito medo. Porque, na verdade, hoje, o conhecimento deles ali, né, que é o que eles conseguem aportar, e que eles aprenderam desde sempre. Então, eles falam, nossa, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para... Porque lá tem muita troca entre setores, né? Então, você está numa secretaria, de repente você vai para outra. E será que eu vou ter que ir para uma secretaria que eu não quero? Né? Então, tem eu acho que é uma resistência até a essa grande mudança que precisa ser feita urgentemente na gestão pública. Pegando esse gancho, Thaís, sobre gestão de mudança, né, transformação de pessoas, como é que você tem visto a atração de jovens, né, para essas carreiras? A gente sabe que tem carreiras técnicas, tem o agro, tem carreiras industriais, né? Piracicaba é uma cidade, vamos dizer assim, que está querendo também atrair a população. Quais são, né? Como é que é esse momento e como é que a gente se prepara para essa geração que está chegando na sua visão? Eu vejo que a gente está... Eu acho que tem duas frentes aí, né? A primeira é o interesse deles, né, em coisas que são fora a tecnologia, né? Porque eles estão muito aculturados e cresceram aí com joystick na mão. Sim. E aí eu vejo uma frente que é como você transforma os trabalhos que hoje são manuais em joystickers, entendeu? Que legal, gostei. Então, assim, na indústria tem muita coisa que você hoje faz com a mão, né? Que é um trabalho manual e que eles não têm interesse. E como é que você faz, então, para botar isso dentro do joystick, conseguir colocar isso dentro de um ambiente um pouco mais acolhedor, um ambiente que não seja tão quente, tão escuro, né? Então, eu acho que... no sol, né? No sol. A indústria precisa fazer essa transição. Eu já vejo muitas indústrias pensando nisso, inclusive por segurança, né? Voltando ao tema da segurança. Então, eu acho que essa é uma frente que, se a gente consegue avançar, eu acho que a gente consegue atrair mais jovens para a produção mesmo, né? Porque a produção é onde a gente tem mais dificuldade. A gente vê os 50 a mais voltando para a produção, porque não tem espaço. E aí o etarismo tinha se colocado, né? E tá voltando para trás porque não tem outro jeito, né? E o pessoal 50 a mais, como já viveu esse mundo, né? Da base, do chão de fábrica, tão afim. Então, se tem trabalho... super rápido. Interessante. É um paradoxo aqui, né? A gente pensa até que se adaptaria mais nesse tipo de ambiente a geração que está entrando no mercado de trabalho e talvez... E, na verdade, não. E eu ouvi outro dia também um podcast que está sendo difícil, por exemplo, quem é do agro,
que os filhos, vamos dizer assim, de agricultor queiram, ninguém mais quer Ninguém trabalhar quer. na lavoura. Ninguém quer. E aí, né? E, Como é que cara, você já resolve andou numa colhedora, num isso? trator? Pior que já. É tudo dentro Fazenda de... café. É tudo cheio de ar-condicionado. Hoje em dia é só botão, É parece joia um cockpit de avião. Exato, você consegue ouvir música. Eu falei, cara, como que, né? Uhum. Que mais a gente precisa fazer para ter esse interesse, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, é muito da geração e cada vez mais... Eu acho que essa curva, né? É meio que um ciclo. Em algum momento vai ter que voltar, porque depois não vai ter trabalho para todo mundo sendo youtuber. A gente falou aqui motorista de caminhão também, né? Um outro falou episódio com transportadora e tal. Cara, Tá Com a muito Rodonaves, difícil. né? Eles começaram uma iniciativa de capacitar Capacitação. jovens. Então, eles estão treinando os futuros colaboradores deles. A gente fez de mulheres. Eu fiz várias vezes na minha carreira formação de motoristas de canavieiro, né? Porque tinha muito pouco e é gigantesco, né? E você sabe que os índices de incidentes de segurança eram baixíssimos, o custo de manutenção era menor porque elas cuidavam mais do caminhão. Quando eram mulheres. Quando eram ali. mulheres. Que legal. Era impressionante, assim, os dados mostravam muita diferença. Inclusive, a gente premiava... O homem é meio louco também, né? Falar a verdade. Estamos A gente é meio registrando doido, assim. aqui que as mulheres A gente dirigem melhores que os homens. Caminhões! Caminhão. Caminhão. A gente é tudo doido. Não, mas é né? sério, Mais assim. irresponsável mesmo. Eu acho que, sei lá. E eu acho que, assim, ter esses outros recortes, assim, né, para a gestão que está cuidando, por exemplo, tá com gap de motorista. Pô, o que mais? Eu posso treinar jovem, eu posso treinar mulheres, né? Que mais a gente pode fazer para ir suprindo? Porque para as mulheres é uma carreira, né? Que elas não existia. Então, é mais uma oportunidade. Então, assim, tem que ser criativo. Eu acho que a criatividade vai ajudar muito a gente preencher esses gaps Legal. aí que a gente tem. Como é que você está vendo, Thaís, o ecossistema de startups em Piracicaba? Porque, voltando um pouco ali na agenda, né, de Piracicaba, você falou de conectar academia, setor público, iniciativa privada. Hoje, Piracicaba tem um ecossistema de startups ou tem espaço, né, para abrir novas startups, ou isso já é mais para empresas que já estão consolidadas? Como é que você está vendo hoje para um empreendedor, alguém que tem uma boa ideia e quer colocar isso em prática? Tem algum incentivo? Enfim, como que funciona isso hoje? Boa. Assim, a gente já tem, historicamente, né, bastante startup, principalmente no agro, né, e a gente tem visto as startups focadas em saúde acontecer muito lá em Piracicaba. Então, isso que a gente tem visto como uma grande oportunidade de abrir nossos braços e dizer, olha, gente, a gente não é só agro, a gente tem outras coisas também que estão baseadas em outros setores. A gente recebeu aqui já o Dr. Marcelo, que é chefe da Santa Casa de Piracicaba. Ah, que legal. Então, a gente montou uma CPL de saúde lá. Tem o pessoal da Santa Casa, tem o pessoal da Unimed, tem o pessoal da APM, que é a Associação Paulista de Medicina. A gente fez uma CPL que é uma cadeia produtiva local. É quando você junta os principais atores, seja da produção da matéria-prima até a venda ou a produção de equipamentos, para entender na cadeia quais são as oportunidades. E isso é muito legal, porque você vai encontrando espaço para fortalecer essa indústria, né? Então, assim, a gente vê a indústria de saúde, a gente, inclusive, no dia do evento, a gente vai ter um painel falando com a diretora da FOP, que é a odontologia da Unicamp, e o CEO da Biotimize. A Biotimize é o único laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que faz outsourcing de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, que tem esse tipo de equipamento. Então, hoje o Brasil... É demais. Tem muita coisa pioneira. Fica lá no Monte Alegre, perto Legal. do bairro histórico ali. Sim. A gente tem uma outra que eu morro de orgulho também, que é pirólise. Pirólise é um equipamento que transforma resíduo, seja orgânico, ele faz tudo, ele processa tudo, menos vidro. Pirólise de Piracicaba já. Não, mas dá pra fazer um trocadilho. Mas ele processa tudo menos vidro, e aí o que ele faz? Ele faz biochar, que é o biocarvão. Ele tem como resultado, né, o biogás
e o óleo fusel, que você pode usar também para produção de combustível. Então, assim, tem muita coisa legal em Piracicaba que a gente não consegue dar visibilidade. Então, esse reposicionamento para a gente abrir os braços e falar, gente, a gente tem outras coisas aqui que além do agro, a gente honra o agro e ama o agro. Sim. Mas a gente precisa dizer que a gente tem outras coisas. Então, é isso que a gente tem fomentado e que a gente tem se reposicionado cada vez mais. O governo do estado está junto com a gente nessa iniciativa. E a gente tem os distritos de inovação. Então, hoje, Campinas, São Carlos, São José dos Campos e a cidade de São Paulo e Piracicaba estão desenhando as políticas públicas para implementar distrito de inovação. Então, está sendo muito legal, um trabalho a muitas mãos aí de quem está nessa jornada, né? Quem está nesse processo. A gente assinou o memorando de intenção das empresas, né, que querem fazer parte desse distrito de inovação. Hoje tem já definido ainda? Tenho 30 empresas. Tem um espaço físico? Temos um espaço físico, que é onde é o perímetro do parque tecnológico, só que ampliado. Porque ali a gente está montando uma cidade universitária. Tem a Exalc, a FUMEP, que é a Fundação Municipal, tem a FOP, que é a Unicamp Odonto, e a gente está num movimento grande de trazer medicina da Unicamp para Piracicaba, tem um movimento acontecendo, vai ser muito legal. A gente tem o PSEG, Instituto Federal e a FATEC. Então a gente tem 6 universidades basicamente conectadas. Uma curiosidade, eu sou FATEC Piracicaba. Ai, que legal! Eu me formei lá, fiquei muito feliz de saber disso, olha que bacana. Não, a Maria Helena, que é a atual diretora ali, tem sido muito parceira, a gente está todo mundo convergindo na visão, mais uma vez, né? Convergindo na visão e agora desenhando o projeto para pedir incentivo para a FAPESP e ajudar a financiar essas conexões, a mobilidade entre as universidades. Vai ser muito legal, né? Vai ser muito legal e vai compor também o nosso ecossistema de inovação de Piracicaba. Legal. E Thaís, com tudo isso dito, né? Como que você cria e sustenta uma cultura de gestão pública que valoriza indicador, acompanhamento, priorização, mas sem perder a sensibilidade social? Esse é um grande desafio, né? Hoje eu vejo que a gente tem ainda um caminho muito longo para a gente conseguir digitalizar o que a gente faz, né? Então, a gente tem muita dificuldade com dados. A gente tem, por exemplo, o número de chamados, que a gente, né, tem lá um sistema, que eu tenho o número de chamados da minha secretaria, mas não necessariamente ele se desdobra o processo internamente. Então, eu não sei quanto tempo demora, eu não sei se eu consigo classificar os serviços, né, de forma padronizada. A qualidade dos dados é sempre um desafio, né? Porque toda vez que depende de alguém imputar, digitar, informar ali, e se essa pessoa não entende o propósito daquilo, ou o sistema não é tão intuitivo, vamos pensar assim, né? Ou se não coloca o histórico, registra, né? Exato, a gente acaba perdendo informação, né? Então, acho que o desafio, quando a gente fala em dados, eu falo muito isso, é que os dados têm que refletir a realidade. Tem. Não adianta nada ter os dados, se o dado não tem a informação do processo real que aconteceu, eu não vou conseguir extrair nenhuma informação, exatamente, exato. Nenhuma informação relevante, né? E a gente vê muito assim, a gente tem muita coisa que é feita no Excel, muito processamento feito no Excel, e tem mais um agravante quando você olha a gestão pública, quando troca o mandato, parece que dá uma zerada, assim, sabe? Parece que você tem um reset e começa meio que tudo de novo. Então, continuidade é um desafio. É um desafio. Então, você quer olhar dados 10 anos para trás? Era outro sistema, outro sistema, outra pessoa. Saiu. Então, assim, é bem, bem complicado. Por isso que eu voto na conversa de ter um sistema padrão para as prefeituras integrados, né? Que a gente reporte esses dados para o governo do estado e depois conecta no governo federal. Eu sei que a saúde está tentando, né, fazer um desenho. Também. A gente tem. Na educação, a gente tem um cliente, a gente desenvolveu um software conectado com a sede, né, com a Secretaria Estadual. É maravilhoso. E aí cada município... Você consegue comparar, professor? Tem isso. Esse lindo isso. Um sistema nosso integrado com a Secretaria de Educação, né, do Estado de São Paulo. E aí cada estado acaba tendo o seu, mas pelo menos já começa, né, numa esfera que dê essa integração. Até porque tem aluno que, por exemplo, que muda de cidade na rede municipal e perdia-se todo o histórico, né? Então essa iniciativa de educação já acontece há um tempo. A gente precisa fazer isso para os serviços que a prefeitura provê, né? Porque realmente, inclusive dados financeiros, dados econômicos, que a gente precisa fazer o acompanhamento e que a gente tem dificuldade de acessar, ou você não tem credibilidade, você não acredita na informação que vem, então é bem
Tem um espaço Legal. grande aí. Queria pegar esse gancho para falar sobre o tema cidades inteligentes, né? Legal. A gente ouve muito falar sobre isso. O que é, primeiro, contextualizar uma cidade inteligente? Será que é uma cidade que pensa, né? Inteligência artificial na rua andando, assim, então... Robô. Desmistifica, robô andando na rua, é isso que é cidade inteligente? Desmistifica um pouco pra gente, primeiramente, Thaís, quando vocês pensam nesse tema, o que realmente a gente está pensando? A cidade inteligente eu vejo muito, né, e conceitualmente que a gente usa lá em Piracicaba, é uma cidade que seja que você tenha dados para realmente tomar decisão e investir aonde de fato o dado apontou, né, e Legal. hoje a gente não, né, tem pouca informação. Outra vertente que é muito falada, né, mas que eu acho que é só um pedaço, assim, quando você fala da cidade inteligente, é ela ser monitorada. Então ela ter câmera para todo lado, né, Perfeito. e a partir daí... Conectividade, você... Por exemplo, eu fui em São José dos Campos, vi o centro de operações dele, é incrível ali. Eles conseguiram reduzir, acho que em 80% índice de roubo de carro, de homicídio, porque realmente eles têm tudo monitorado, só que não adianta só ter o monitoramento. O que adianta é você ter o monitoramento, que está conectado com a ação. Com a polícia, Isso. então tá tudo ali. Assistência social tá ali do lado, porque se é um morador de rua, ele já tem ação. Uau. Então eu achei incrível. São José dos Campos realmente tá à frente, assim. Então Legal. A gente tem muita coisa para aprender. Assim, Tem. Já em Piracicaba também. A gente tem o trânsito, né? As principais vias também estão monitoradas. Agora a gente tem uma outra frente que é eficiência energética, né? Que também faz parte do conceito de cidade inteligente. E a gente está num projeto para colocar energia solar que alimente ali todos os prédios públicos, já ajuda muito, já tem uma economia financeira, né, e de descarbonização também, né, por consequência. Sustentabilidade também. Sustentabilidade. Tem mobilidade, corredor verde, né, como que você encurta as distâncias, melhora a qualidade de vida, porque você vai ter otimização de rota, um monte de coisa legal. Então, assim, é bem complexo, bem denso o tema de cidades inteligentes, mas para começar, a gente deveria ter os dados para conseguir até acompanhar a jornada, né? Você fala, bom, beleza. Hoje qual é a referência? Para você conseguir olhar onde você quer chegar, até acertar uma meta. Então, eu acho que a gente está trabalhando aqui nessa base, né? O alicerce é ter uma gestão baseada em dados. Né? Algo que a gente tem muito forte, né, no corporativo, principalmente indústrias que você passou aí já, né, consagradas e super maduras, né, do ponto de vista de gestão. Eu acho que esse é o desafio, né? E até queria emendar a pergunta para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né, Ana? A gente vê isso, cara, em todo papo praticamente que a gente tem aqui, que está transformando todas as realidades, né? Hoje várias empresas que estão se reinventando com isso. A IA já chegou no setor público? Eu acho que depende do gestor. Tá bom. Em alguns casos eu acho que sim, né? Dá para tirar vantagem, dá para apresentar e estruturar coisas muito melhores, né? Usando a IA muito mais rápido. Nossa, eu lembro que, para fazer uma pesquisa, por exemplo, dos distritos de inovação do mundo, quais são as referências? Isso. Cara, ele já me traz, assim, em 15 segundos, qual foi o plano que Medellín, por exemplo, usou, que tem um baita de distrito de inovação. Que legal. E a gente consegue, né, com base nisso, acelerar, até, assim, sofisticar a nossa visão. Né? Porque você fala, bom, beleza, a gente tem que chegar lá. Mas como? Mas o que é o estado da arte de um distrito de inovação, se você está desenhando isso? Então, você consegue usar essas informações, esses históricos que vêm da inteligência artificial. Mas eu acho que ela ainda é dependente... Depende das pessoas usarem. Né? A ferramenta está disponível, mas ainda tem o ser humano que está atrás da ferramenta, que precisa ser... E tem alguma iniciativa de letramento ou de fomentar de alguma maneira, né? Uso, incentivar de alguma forma. Eu acho que tem pensando num negócio mais estrutural e massivo. Então, por exemplo, quando você fala o atendimento à população, a gente quer, então, tá no plano que esse atendimento seja o que dá para a gente fazer via inteligência artificial, para já, né, padronizar o atendimento, já simplificar e acelerar essa conversa com a população. Nesse sentido, sim. Mas nesse uso, como eu faço, como eu não tenho atendimento ao público,
O meu uso é meio que pontual para os meus planos, né? Para construção de visão e para também simplificar meu dia a dia ali, né? Então, nesse sentido, quando eu vejo estruturalmente, eu acho que tem um apetite maior para que isso aconteça mais rápido. Mas uma dúvida, hoje, se um funcionário público ele quer propor uma ideia, uma melhoria no processo, uma inovação com o uso de IA, como que isso é visto, como que isso é abraçado pela gestão, como que isso pode caminhar? Até para, quem sabe, incentivar quem nos está ouvindo, né, e é do setor público, para pensar nessas melhorias. Olha, teve uma coisa muito legal esses dias que a gente estava selecionando uma estagiária e a gente deu desafio para os estagiários, por acaso eram só meninas, né? E aí vieram 2 trabalhos lá. Um veio IA ipsilitris. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT. Até aquela frase embaixo, se você quiser ainda pode. Aí o outro veio trabalhado. Eu tinha certeza, a gente tem certeza que ela usou a inteligência, mas do jeito certo. do jeito certo, né? Para se preparar, para colocar a opinião dela e tal. Então, até para isso, né? Você consegue usar a IA para ajudar a gente a entender se um é mais analítico, né? Se um entendeu mais ou menos quanto usa. Interessante. Então, isso acontece bastante. Mas ali, por exemplo, na minha secretaria, por exemplo, a gente incentiva muito. A gente ajuda as pessoas a usarem, ensina como é que a gente, por exemplo, vai fazer uma pesquisa. Haja como, né? Dá os prompts, Isso, assim, para as pessoas Conceito. entenderem. Legal, Então. legal. Só que também, de novo, né, depende muito da gestão. Mais uma vez, eu acho que tem vários, né, pares maravilhosos que também incentivam, né, e tem gente que ainda não teve acesso, ainda não está tão familiarizado, que aí também tem mais dificuldade também de incentivar a equipe. A gente tem um trabalho que é, primeiramente, nesse processo de transformação, porque é uma transformação maior do que a internet, sem dúvida, tá? A gente já chegou nisso e que está acontecendo mais rápido também. Tá? Isso vai impactar, querendo ou não, todo mundo. Em cada um numa escala de tempo. E o ponto que a gente vê é o primeiro passo de qualquer transformação, como você já deu grande exemplo aqui, maravilhosa, inclusive a aula, é diagnóstico, né? Exato. Como você mesma fez. Então, o primeiro passo que a gente faz é um diagnóstico de maturidade de cada área, cada setor. E é legal porque, assim, são 5 níveis, né? O nível humano, 100% faço tudo no humano. Mesmo digitando Excel, papel, caneta, é humano. O nível 2 é esse que você comentou, é o assistente. Ou seja, eu começo a usar IA como um assistente. Eu pergunto para ela, ela me responde. Eu pergunto, ela me responde. Beleza, legal, bacana, melhor que nada. Mas ele é um nível que está limitado e não escala. Por quê? Porque continua dependendo da pessoa fazer a pergunta. Perfeito. E fazer a pergunta certa. O nível 3, que é exatamente esse processo que a gente está vendo as empresas agora evoluírem, é para sair do nível de assistente para o nível de agente. Perfeito. O agente de IA, até para o público aqui, né, poder acompanhar, ele tem uma diferença porque ele está inserido no processo de forma integrada. Então você não depende mais de alguém intencionalmente ir lá fazer pergunta. Então, por exemplo, caiu um chamado, eu tenho um agente que já está ali, ó, monitorando os chamados, analisando aquele chamado, Classificando o chamado já. tomando uma decisão. Às vezes até respondendo. Se é urgente, se for alguma base conhecida, já responde. Se não for, ele já chega para o humano bonitinho, organizadinho. Faltou alguma informação? Ó, fulano, vi aqui seu chamado, faltou uma foto, a foto não está nítida, você pode incluir outro. Ou é para anexar um documento, o documento está errado, ou não está legível. Aí já pode fazer isso. Então, o agente de IA, ele é esse nível de transformação que a gente tem visto, tá? E é normal, é uma escadinha. Eu passo do que eu não tenho nada para um assistente, onde as pessoas perguntam, a IA responde, eu já começo a ter esse letramento, isso é legal, mas para escalar e ainda mais atingir, né, processos ou serviços que precisam, né, ter uma alta escalabilidade, esse é o próximo passo, que é o ano de 2026, é o ano da IA agêntica, né, que a gente tem visto, que é colocar esses agentes treinados, inclusive com base no que as pessoas estão perguntando e respondendo, mas integrados aos processos de negócio. Até chegar no 4º, 5º nível, que a gente fala da IA autônoma, onde ela já vai estar tomando decisões de negócio grande, sozinha, né? Isso ainda está distante, pelo menos na realidade que a gente tem visto das empresas, maioria das empresas no Brasil e também acredito que no setor público. Você vê, tem alguma iniciativa que você conhece assim no setor público mais avançada, que não seja Piracicaba ou de outras referências, falou que buscou Medellín, buscou outras iniciativas, já tem
cidades ou países que estão conseguindo colocar isso de uma forma mais avançada para a população, inclusive? Não, lá em São José dos Campos, para mim, acho que foi o mais legal que eu vi, mais maduro que eu vi. Ele conseguia já, por exemplo, vendo as imagens do trânsito, ou o rosto de alguém que tinha alguma arma de fogo, ele reconhecia a arma de fogo, ele conseguia reconhecer o rosto. Caramba. E na base da Polícia Federal, para ver se o rosto estava reconhecido e classificava o chamado como urgente, não urgente, né? Então, assim, ele tem uma inteligência por trás, né? Eu tô falando do caso de segurança, porque para mim, acho que foi o caso que mais marcante e que ajudou muito a reduzir. Então, assim, ele vai priorizando o chamado de acordo com o que ele vai encontrando no algoritmo, né? No que tá previsto já lá. Então ele vai subindo o nível, putz, isso daqui é urgente, tem que ir. Inclusive eles me mostraram um caso em que o cara tava com uma faca, ele tinha assaltado um carro e tal, ele tava com uma faca. Aí eles têm lá o case mostrando a hora que a polícia, quantos segundos demorou. Quanto tempo levou? Nossa. Da hora que eles viram a arma até a hora que a polícia chegou e prendeu o cara. O cara era procurado da polícia já, então... Então, sei lá... Tinha uma IA ali fazendo toda essa identificação, já alertando automaticamente. E tem até um negócio meio padronizado, né? Que eles até acessam já os bancos de dados que já são padronizados. Então, assim, não tá difícil de colocar. Isso. Hoje a tecnologia não é o mais difícil, esse é o ponto. Essa tecnologia que, sei lá, 10 anos atrás era coisa de futurismo, né? Isso aí era coisa de filme... de ficção científica, né? A gente via lá Minority Report, né? Filmes que, nossa, Tom Cruise lá, cara, isso aqui é um negócio que tá na nossa mão, né? É um negócio que realmente é acessível basta, como você falou, vontade, né? A iniciativa, uma visão unificada. Hoje a tecnologia é super acessível, né? Então, bacana. E eu vejo que isso vai mudar muito rapidamente, né? Eu vejo que muita evolução. Logo, a gente vai voltar aqui e conversar, no final desses 4 anos, beleza? Dessa gestão. Vai ter mudado muita coisa. E aí você vai contar pra gente lá depois. Transformação. A gente já deixar combinado aqui, ó. Fechado. 2028. A gente fazer um outro papo e aí a gente conta o que já transformou em Piracicaba. Nossa, vai nesses ser... últimos anos. Acho que a gente vai estar voando. Vai estar voando. Eu fico olhando lá pra frente, gente. Vai ter muita coisa automatizada, muito atendimento já, até personalizado, né? Porque a IA já consegue até personalizar quem que é o cliente, e a população só tem a ganhar, né? Quem mais conhece hoje sobre você é a IA que você usa. Ela escuta tudo que eu falo. Tudo, incrível. Tá ouvindo o que você fala, os seus arquivos, o que você digita. A gente deu acesso a esse monte de coisa, né? Então, é pro nosso benefício. Agora, ela conhece tudo. Trazer um serviço ou um produto hiper personalizado para você... tá aí, é algo que vai acontecer. E é o que a gente prefere mesmo, né? Como usuário, a gente acha o máximo, porque você não vai me perguntar, ele já leu, parece que ele leu meu pensamento. Nossa, ele leu meu pensamento, que ótimo, né? Mas as empresas que sabem navegar nisso é que estão liderando essa transformação, né? É, isso mesmo. E a gente vê... eu tive lá em Portugal no Web Summit. A gente também. Ai, que legal. Foi muito bom, né? Sim. Aí você vê as empresas, elas conectam com aquela pessoa que compra aquele tipo de coisa. É hiper personalizado. E como cada vez mais as conexões... pelo coração, né? Conexão humana mesmo. Estão fazendo diferença na decisão de compra, né? Eu compro quem realmente domina meu coração. Parece que, né, é uma vontade de comprar que vem de dentro mesmo, né? Aquela coisa... Quem conversou melhor comigo. Quem conversou melhor comigo. Quem fez um carinho mais, assim, que eu senti de forma mais especial, né? Mais única. É bem isso mesmo. Legal. Boa, Ana. Pô, sensacional. Mitou, hein? Pô, tem uma última pergunta aqui pra gente concluir. Em um cenário onde você conseguiu digitalizar tudo, organizar os dados para você, qual que vai ser o maior impacto na população de Piracicaba? Nossa, eu acho que ter simplicidade e facilidade para qualquer tipo de serviço, né? E hoje a burocracia, ela, né, realmente acaba com a percepção da população de que, né, as coisas não funcionam. Então eu vejo, assim, muita simplicidade, e quando a gente tiver
né, conseguindo analisar todos esses dados, a gente vai conseguir investir, vai conseguir ouvir a população digitalmente, né, e aí sim conseguir implementar as melhorias e colocar o dinheiro onde de fato ele vai fazer diferença para a população. Hoje, a gente tá lutando para fazer o básico. Eu acho que esse é um ciclo virtuoso, né? Quando a gente consegue digitalizar esse acesso, esse contato, a gente consegue captar e melhorar cada vez mais rápido. E aí cresce exponencialmente. Exatamente. Não, é muito... E assim, inclusive a sofisticação da demanda vai ficando mais evidente, né? Porque hoje eu falo, se você fizer o básico, já tá ótimo. Isso. E aí depois, a partir do momento que você vai melhorando, você vai aprendendo cada vez mais, e isso também vai ampliar as possibilidades de serviço, né? Porque hoje a gente tem aquele catálogozinho mini ali. A partir do momento que a gente consegue ouvir com a escuta mais ativa, mais sensível, a gente consegue ir no cerne do que de fato a população precisa, melhorando a qualidade de vida delas. Legal. Thaís, queria muito te agradecer por essa 1 hora que passou voando aqui, né? Nem parece que a gente está conversando há tanto tempo. Parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira brilhante, né? A gente já acompanhava, assim, né, de mercado, agora ver você trazendo esse conhecimento, essa mentalidade empreendedora para dentro de Piracicaba, eu tenho certeza que foi uma excelente decisão de Piracicaba, né, do prefeito, e com certeza você vai transformar a cidade. A gente vai voltar aqui para... Já está transformando, já. Já está transformando, né? Pô, em 1 ano já trouxe coisas que estavam há décadas aí parada. Parabéns pela sua trajetória e obrigado por vir contar um pouquinho pra gente dessa transformação que a cidade está vivendo. Obrigada, agradeço o convite e, assim, de verdade, né, que sejam os 4 anos transformadores para colocar Piracicaba um lugar ainda mais legal, ainda mais gostoso para se viver. Já é legal, vai ser ainda melhor. E você que está ouvindo a gente aqui até o final já sabe, né? Não tem como você não curtir esse episódio. Agenda Piracicaba, 31 de março agora, vai ter um evento incrível. Se inscreva, é agendapiracicaba.com.br. Faça sua inscrição gratuita, um evento que vai revolucionar ali a tecnologia, a ciência, desenvolvimento na cidade de Piracicaba. Pode, claro. Minha rede social é Thaís.fornícola, Instagram. Dou várias dicas de gestão ali, me sigam. Boa. É Thaís.fornícola. E as nossas redes sociais também, Ana, quais são? Você pode acompanhar tudo através do performait.com. Esse foi mais um Performa que Pode. Porque você pode performar. Valeu!